dessa parte aí do segundo semestre, né, em Ethical Hacking em Kali Linux, né, então nós vimos aí as 5 fases, né, do Ethical, as 5 não, começamos a ver as 5, né, estamos aí da terceira fase já, né, então as 5 fases aí só para te lembrar, né, então tem a parte de reconhecimento, né, nós já trabalhamos ela, né, a parte de enumeração, que ela vai estar embutida em varredura, e enumeração, tá? Então estamos nessa fase, né? Terceira, lá que seria o ganho de acesso, seria mantendo o acesso e depois limpando a casa, né? Apagando aí o housekeeping, né? Apagando aí os logs, tá bom? Então nós vimos toda essa parte, né? Principalmente na parte de reconhecimento, nós trabalhamos aí com tipos de pesquisas e ferramentas, né? Então fizemos alguns exercícios, fizemos alguns laboratórios, né? Então, quando a gente fala de pesquisa pública, né, a gente tem algumas situações, né? Por exemplo, nós vimos aí o Netcraft, né? Então, o Netcraft, um site, né? Parte aí ela fica uma ferramenta livre, online, né? Que vai gerar, nós vamos fazer no caso é o nosso reconhecimento passivo, né? Então, ali a gente pode descobrir sistemas operacionais, né? Pode descobrir aí IPs, né? Servidores, né? Deixa eu até pegar aqui. Servidores, né? Então, enfim, então é uma ferramenta aí disponível, né? Que a gente pode utilizar aí para alguns tipos de reconhecimento. Temos uma outra aí ferramenta também potente, né? Shodan, vimos também essa ferramenta, demos uma mexida nela, vimos como funciona. Apesar de parte dela, como até mesmo no Netcraft, tem parte que é paga, né, que você paga pelo serviço, né, para você fazer mais pesquisa, poder fazer mais coisas, mas aí dá para você brincar aí no básico, né? Então o Shodan também vai te dar IP, servidor, câmeras, né, sistemas operacionais, roteadores, né? Tem senhas, então tem bastante coisinha ali também nessa rede, né? Ainda na parte de reconhecimento passivo, nós trabalhamos com essa ferramenta. People Search, né? Então tem a parte aí que a gente pode pesquisar pessoas, né? Telefones. É meio difícil até quando a gente fala de pesquisar pessoas, telefones aí no Brasil, né? Que geralmente essas ferramentas, principalmente People Search, você vai buscar, ela vai vir bem lá fora, né? Ele vai pegar aí coisa de fora, então é meio difícil aí você acabar encontrando alguma coisa, né? Falamos também aí em pesquisa pública de redes sociais, né? Então a gente tem aí desde empregos, né? Por exemplo, LinkedIn, né? A gente pode pegar lá emprego, pessoas, tecnologias, né? Porque tem gente ali que tem recursos humanos que ele não pensa muito talvez até para uma gerência, não tem uma política de segurança da informação, o pessoal acaba colocando, por exemplo, lá vai chegar lá e falar, precisa de especialista em Firewall IP Table. Então, ele já dá ali mais ou menos a tecnologia que você utiliza no seu ambiente, né? E utiliza o que está faltando, né? Inclusive, já demonstra o que está faltando lá, inclusive. Ele expõe, né? Através de uma informação aí que ele coloca ali, no caso, no LinkedIn, ele acaba expondo aí a empresa e já revelando alguma coisa, né? Então, LinkedIn é uma. Depois começamos com técnicas, né? Então, uma das principais aí para reconhecimento aí é o Google Hacking, né? Vimos também essa parte aí, né? Aprendemos a fazer ali os dorks, né? Inclusive, já tem dorks, a gente viu que tem dorks feitos já na plataforma, né? Do Google Hacking Database, mas é aí uma excepcional ferramenta, fantástica ferramenta aí para extração de informações, né? Desde que saiba se aplicar, né? Saiba trabalhar com a ferramenta, ela tem alto poderio, tá? Então, se você souber casar e fazer corretamente os dorks, né? Esse o Google Hacking aí é sensacional.
beleza? Pois também tem as mídias, né? Isso daqui principalmente o pessoal, a maioria não sabe usar, né? Então o cara ele vai no banheiro, ele faz check-in dentro do banheiro, lá no Facebook, por exemplo, né? Ah, tô no banheiro, check-in, tira foto dentro do banheiro, né? Onde o cara tá, ele coloca isso daí, ele expõe, né, a vida dele, expõe a tristeza, né? Tem cara que não pode ficar doente, tá lá no hospital de tirar foto, manda pros outros, nego morreu, fala que tá no velório, enfim, aí fica expondo a vida que não deveria, né? Tá comendo, tira foto do que tá comendo, manda, né? Então, assim, e já faz check-in, ele não tira sua foto, ele faz o check-in de onde ele tá também, né? Então, essas redes sociais são isso daí, né? Para extrair informação, inclusive em tempo real, é ótima, né? E casando ela com parte de uma pesquisa mais forte, né? Onde você pode automatizar isso daí, você tira informação valiosíssima. Twitter, né? Também é uma fonte aí rica de informação, Instagram, né? Tudo que dá aí para a gente tirar bastante coisinha, né? Para depois a gente começar a buscar investir em cima do alvo mesmo. Vimos aí na parte de coleta de e-mails, né? Então tem o Hunter.io, né? Apesar de ele você ter que logar para te mostrar, né? Mas é uma ferramenta também bacana, né? Que a gente pode utilizar aí também para extração, informação de alguma coisa relativa a e-mail, né? Pesquisas, né? Algumas tem locais aí que a gente também consegue, né, buscar informação, e chegar também no alvo. Né? O Google não precisa nem falar, ele já é casado com técnica, né? Então as próprias técnicas dele lá, ele já é uma maravilha. Só de você pesquisar alguma coisa, ele está ficando cada vez melhor. Que hoje você pesquisa, ele já te dá até a parte de não indexar. É uma ferramenta bem completa o Google, né? Não tem para ninguém. Pastebin, né, que geralmente o pessoal ali acaba deixando alguma informação sensível e a gente consegue também pegar. Bing, que muita gente não dá uma atenção, mas às vezes ele tem até mais alguma coisa que não tenha no Google, né? Então vale às vezes aí fazer uma busca nos dois, né? Tanto no Bing como no Google. Aí a gente, às vezes ele traz coisa diferente e traz algum dado que não tenha, né? Então é interessante investir, né? Na parte de website, né, nós trabalhamos também com o próprio Wayback Machine, né, que é o archive.org. Nós vimos lá que geralmente ele deixa um espelho, né, ele faz o espelhamento, o snapshot de um site, né, e a gente fez inclusive exercícios em cima. Às vezes você pode ter um site onde hoje você tinha um cenário, né? Hoje você trabalhava com determinados diretórios, né? Pode ter um robots da XT ali dentro, você vê que você trabalha com diretório, amanhã você não quer, você descobre que esse diretório está exposto, você não quer mais ele ali, mas você só comenta, você só deixa ele, tira ele do robot, desindexa ele faz ele não indexar, né, através do robot. Só que os snaps são guardados, né? Então a gente pode ir lá no archive lá e buscar um histórico desse site desde quando o site nasceu, né? Então, há 10 anos atrás, o que o site tinha lá, você consegue buscar, né? O Website Watcher, vimos também como funciona esse robots, né? Então, bastante coisa a gente consegue extrair também nesse esquema, né? Depois vimos as partes lá de DNS, né? Então, o ROS Lookup, né? Então, o próprio ROS, o DIG, o próprio registro, NS Lookup, né? Então, dá para extrair também algumas informações a respeito aí de DNS, tá? Daí, trabalhamos também com ferramentas. Vejam que são bastante coisa, né, pessoal? Bastante. Depois eu vou até disponibilizar isso daqui, né? Ele já vai todo. Assim, é bom, né? Eu aconselho, inclusive, né, vocês aí tem ferramenta gratuita, né, para esse tipo de mapa mental. Eu gosto de trabalhar com esse mapa mental, que ele vai te puxando e vai montando. Eu acho que eu tenho até, deixa eu ver aqui, é, deixa eu ver se eu tenho um aqui que é gratuito, acho que tem para o Windows também, acho que é esse Xmind, né? Então esse cara aqui, ó, é interessante para estudo, tá? Vocês terem ele aí de repente para estudo, né? Então você cria, né, um mapa, né? Você consegue já fazer esse mapa, né? Olha lá.
Então vai, por exemplo, lá Recon, né? Então isso daqui é interessante, né? Então você vai jogando o que que é, tem um passivo, né? Então daqui você pode colocar mais um subtópico que você vai montando e é gratuito. Tá? Isso daqui você vai trabalhando com esses mapas aqui, você fica legal para estudar, tá? Então fica aí a dica, né? É por isso que eu estou falando que a gente vai abrindo, né? Vai pegando aqui, você vai ver que a ramificação é gigante. Parece que é pouca coisa, mas ó, a gente vai avançando, né? E isso daqui só na parte de reconhecimento, né? E um monte de coisa que a gente viu, né? E que tá para manter aí um histórico. Então é interessante estudar nesse sistema, tá? Daí tivemos aí algumas ferramentas, né? Trabalhamos lá com o Maltigo, né? Uma ferramenta potentíssima, né? Esse Maltigo aí a gente fez algumas brincadeirinhas nele também, lógico, é uma ferramenta pesada, né? Ela é bem, a gente tem que criar uma conta para entrar nela, mas para reconhecimento ela é fabulosa, né? Desde IP, pessoas, aqui dá para você pegar que ele faz uma busca legal, você acaba até trazendo sim pessoas, né? Trabalhamos também com Recon, né? Então lá na parte de reconhecimento, utilizamos alguns payloads já prontos lá, né? O First, trabalhamos também com o First, parte também de DNS, esse tipo de coisa, o Derby, né? Que nós trabalhamos, vamos trabalhar, continuar trabalhando, né? Que é a parte de brute force, principalmente aí na parte de quando você vai fazer algum reconhecimento em web, né? Trabalhamos com WhatsWeb, né, que já é aquele pluginzinho que a gente já coloca ali, a gente pode ver, o The Harvest, né, que a gente também utilizou, né, bacana essa ferramenta, bem potente. Vimos algumas técnicas também utilizando o wget, o cur, né, então existe aí algumas situações, a gente pode espelhar o site inteiro através do wget para a gente ver ele offline, tentar fazer parsing, alguma coisa assim, ficar gerando muita situação lá no alvo, né? DNS Enum, vimos também, trabalhamos com o Dimitri, né? Então, todas essas partes, aí, utilizamos essas ferramentas aí na parte de reconhecimento. Beleza? Daí, feito todo esse reconhecimento, que talvez ainda até mais coisa que cabe, né? Muito mais coisa dá para fazer. Como dito, aí a maioria, o reconhecimento aí, ele tem que ficar aí pelo menos acho que 90%, acho não, né? Certeza, porque no, a doutrina mesmo do ethical hacking, no caso, fala, né? 90% você reúne, 10% você ataca, tá? Então, essa daí é a doutrina que deve ser utilizada quando você vai fazer um ataque, e o ataque em si, o próprio pentest, né? Então, você vai trabalhar com pentest, você utiliza aí essas técnicas, né? São técnicas que funcionam, né, estão ativas até hoje e vão funcionar, né? É uma metodologia, né? Não digo, não é uma receita de bolo, igual tem muito aluno que de vez em quando pergunta para mim, manda, né? O write-up para ver se está sendo seguido corretamente. Não tem isso aí, né? De seguir um padrão. Por exemplo, se eu tenho um site, uma situação onde você consegue quebrar a senha, e talvez você não seguiu, você não reconheceu, não fez nada, você usou uma ferramenta e quebrou, né? Então não tem você teve sucesso no que você estava fazendo, mas não tem uma receita. Existe uma metodologia que a gente está mostrando aqui, certo? Então, isso aí é uma metodologia. Se você seguir, você vai ter mais sucesso, sim, né? Mas não que está errado eu pular diretamente uma varredura, tá? Às vezes eu não preciso fazer reconhecimento, né? Fala, pô, já sei muita coisa desse alvo. Às vezes você está dentro da empresa, até você já conhece tudo, né? Então você já vai, investe, não, você vai perder tempo. Para que você vai fazer tudo isso? Se você já está do lado do cara que que tem você pode fazer um ataque, né? Então não tem uma coisa certa, não tem uma receita. Existe sim o pensar fora da caixa, tá? Para você conseguir avançar nisso daí. Beleza? Então, feito todo esse reconhecimento, né? A gente vê que tem bastante coisa, vimos bastante coisa, a gente foi para a parte de varreduras, né? Que eu já concentrei aqui em enumeration, enumeração, né? Então ela já tem aí uma parte, mas pode se colocar scanning nessa segunda, que foi um método que eu utilizei para montar o mapa mental, né? Mas geralmente o pessoal coloca varredura, hoje já mudaram, inclusive, hoje está enumeration, até o Ethical Hacker aí já fala, coloca esse número como segunda parte, né, das 5 fases. Mas
Scanning também é a mesma, sem problema nenhum. É que uma coisa vai puxar a outra, né? Nem esse sniffing, a gente pode até utilizar até sniffing em reconhecimento, mas ainda faz parte aí das fases. Então, em varreduras, né? Nós vimos lá o Nmap, né? Então trabalhamos aí com o Nmap, vimos um pouquinho do HPing, né? O Netcat, né? Então nós vimos algumas dessas ferramentas, fizemos algumas varreduras, aprendemos aí que tem tipos de varreduras, né? Não são todas as varreduras aí que são eficazes, né? Então a gente viu lá que, por exemplo, que tem varredura que é barulhenta, né? Que vai deixar muito log, vai deixar muita coisa no alvo, né? Então existe aí varredura que a gente vê que a gente tem que utilizar aí, por exemplo, root, né? Por exemplo, se você utiliza uma TCP Connect, você não precisa, mas a TCP Connect ela faz o three-way, né? E fazendo o three-way você gera barulho, você vai ter fire, pode ter um IDS ali que pode acabar te pegando, né? Então é uma situação, né? Então, se você utiliza uma varredura mais furtiva, né? Exemplo aí um SIM, né? Uma half ou meia conexão, né? Então você aí pode obter uma maior efetividade. Se você faz um time, por exemplo, se você utiliza aí uma fragmentação, né? A gente viu que tem como fazer evasão, né? Tem todo esse tipo de coisa. Então tem técnicas, né? Vimos aí dentro da varredura ainda que tem como você fazer o banner grabbing, né? Que você vai tentar ir pegar, né, de aplicações, tentar buscar ali de determinado serviço alguma versão, né? Ainda porta, serviço, né? Às vezes está trabalhando em porta diferente, então você necessita de uma porta que você talvez uma porta que você não está conhecendo, você executar um banner em cima para ver se é algum serviço ali que está só ofuscado, né? Tem uma porta diferente, né? Então às vezes eu jogo o SSH para trabalhar na porta 6.000, né? Ou 60.000, né? E você joga, você não sabe, de repente vai estar lá como quando você faz a varredura, ele está como desconhecido, né? De repente você efetua um banner grab em cima lá, uma puxada, você vê que aquilo ali é um SSH, né? Então aí é interessante também saber utilizar a ferramenta, não só usar por usar, né? A gente costuma dizer que tem os script kids, né? Os lammers, né? Que eles vão pegar ali e vão fazer tudo coisa feita, não sabe nem o que está fazendo. Ele aplica, ele pega uma ferramenta, vou usar o Nmap, ele joga o Nmap em cima e não sabe o que está acontecendo. Ele vê lá open, opa, tá aberto, dá para eu invadir, né? Então não, tem que saber fazer o que de forma correta, né? Pelo menos isso você tem que saber. Daí existe sim uma técnica, né, para você chegar, né, e conseguir o seu acesso, né? Senão a gente acaba não tendo muito sucesso nisso daí. Vimos também ali a parte, né? Ele entra, esse daqui entra até na parte sniffing, né, pessoal? A escuta, né? Ele pode até entrar na parte de reconhecimento, tá? Um reconhecimento. É difícil de detectar até quando você está fazendo, né, o sniffing, mas ele é um reconhecimento, né? Então a gente pode tirar bastante informação. A gente viu aí as partes de análise de bytes, inclusive, né? Que a gente vê ali que tem bastante parte ali, né, que a gente consegue tirar, placa de rede, fabricante, user agent que está sendo utilizado, né, o IP de origem, IP de destino, dá para remontar o que foi feito, dá para remontar caminho, reassemblar, puxar um monte de coisa através dessa ferramenta aí, né? Então, nós fizemos, inclusive, algumas escutas, né, executamos alguma, né, vimos, nós chegamos, pessoal, chegamos aí a mostrar, eu não sei se agora tô meio coisa, eu cheguei a mostrar no Wireshark aí como obter essas senhas, os posts que foram feitos, eu cheguei a mostrar isso daí, nós só ficamos em análise só análise de byte. Como assim, professor? Cheguei a mostrar, né? Pegando a senha, Ah, não, isso daí que mostrou. não mostrei. Eu vou dar uma mostrada agora então aqui, a gente vai abrir, tem alguns esquemas, a gente vai Não, mostrar o aí. senhor mostrou, Mostrei ela? Mostrei essa mostrou. parte?
senha de FTP, senha de HTTP, que ela Sim. transita limpo. E que é protocolo seguro, protocolo Certo, inseguro. certo. Ele mostra, eu fiz também o reassembly, né, de pegar o que tava trafegando, Sim. até foi mostrado, né? Beleza, então. Legal. Então, a gente trabalhou aí com um Wireshark, né? O Wireshark no modelo aí de interface gráfica, né? Então, ferramenta aí potente, tá? Ela não é feita para. Ela já é bem antiga, né? Já falei, inclusive, da história dela, ela já vem aí de 200 anos atrás, aí, né? Desse pessoal que já analisa tráfego, né? Então é mais para problemas em rede mesmo, né? Porém, ela sendo usada aí com como dizer, uma forma para o mal, né? A gente consegue extrair bastante coisa também, né? TCP dump, né, que é em modo texto, né, e dá para a gente fazer bastante filtragem também, bastante análise, né, de protocolo, tá, uma ferramenta também em linha de comando já nativa, né, de sistemas Unix, né, então, né, outra ferramenta aí muito legal, bacana também, né. E fomos para enumeração, né, a gente já está quase aqui hoje, inclusive a gente já começa aqui, né? Porque no ganho de acesso, porque a gente começa password crack, né, então aqui a gente já está partindo para o ganho, né? Então aqui a gente enumerou alguns serviços, né? Basicamente tem, mas pode ter mais, né? Muito mais coisa para a gente enumerar, né? Mas a gente viu aí que com a enumeração, né? A gente vai obter, né? A gente é um método que a gente possibilita aí você fazer trabalhar inclusive junto com a parte de reconhecimento ainda, mas a gente consegue extrair informações aí para a próxima fase, né? Para um ganho de acesso privilegiado, para um ganho de acesso aí mais, fica muito mais fácil esse ganho de acesso. Então a gente vê lá que tem o cara às vezes não sabe configurar um compartilhamento, ou por preguiça, ou porque não sabe mesmo. Então ele acaba aí liberando compartilhamento, você pode montar compartilhamento, pode extrair informação desse compartilhamento, pode entrar utilizando técnica de sessão nula, você pode pegar password default, você pode pegar tabela, alguma log de configuração que está em local que não era para estar, né? Então você consegue fazer bastante coisa nessa parte de enumeração, né? E teve alguns serviços que nós fizemos, que trabalhamos, né? Então nós vimos lá o FTP, né, que é o padrão dele, trabalhar na porta 21, porém nada impede de eu jogar numa outra porta, numa 21, por exemplo, né? Daí sim eu teria que fazer um banner, uma checagem de versão para ver o que está trabalhando ali, né? Vimos lá que ele tem um modo dele passivo, né? E a gente viu que às vezes você vai tentar listar, você tem que entrar em modo passivo por causa de uma regra de firewall, alguma coisa que bloqueie, né? Para a gente poder ver. Ele tem a situação dele de anônimo, quando o cara configura, libera essa parte anônima, né? Então tem como a gente cair para dentro, você já extrair informação ali também, tem como você checar o usuário desse cara, né? Validar o usuário por FTP. Então bastante coisa dá para fazer com esse serviço quando ele está virado, né? Daí nós vimos aí o NetBIOS, né? Nós vimos lá na porta 139, isso daí acho que foi na última aula que a gente começou a entrar nisso daí, né? Então a gente vê lá que tem a 139, é um protocolo antigo também, né? Então esse protocolo é utilizado geralmente para você fazer aí conversar com outros dispositivos na rede, né? Ele utiliza muito essa parte. Então lá no próprio SMB, a porta 445, né? A gente trabalhou com esse carinha aqui, esses dois, o SMB Client, o RPC Client, né? Quando é esse protocolo, SMB. No Windows, né? Nós vimos lá o NBStat, né? Fizemos alguns testes aqui também com o NBStat, né? Então, alguns comandos, netview, netuse, né? O que a gente faz nesse cara que a gente pode replicar nesse daqui também na parte de Linux, né? E daí lá no Linux nós vimos o NBT Scan também, né? Então, fizemos bastante brincadeirinha com isso daqui, né? Vimos como explorar isso daqui, né? De uma forma onde a gente consegue extrair informação, pegar arquivo, né? É possível a gente fazer bastante coisa se isso daí estiver ativo e estiver mal configurado, né?
Daí vimos lá o SMTP, né? Antigamente porta 25, hoje está uma porta mais segura, mas o padrão dele é a 25, né? Então nós vimos algumas técnicas de verificação, né? De usuário, a gente pode testar, já virado a gente pode ver, se interagir, né? De repente a gente joga um user ali, se ele não fala nada, opa, a gente já sabe que existe esse user pode, a gente já entende que ele está no sistema talvez ali, né? Já está configurado, então a gente pode aí, tirar alguma vantagem disso daí, né? Usamos algumas ferramentas, o SFTP User Enum, né? Então, outro serviço também bastante aí que vai dar bastante informação para a gente, né? O SSH, né, que a gente pode utilizar ele, ver os métodos de autenticação, se está como chave pública, se está como password, né? Então tem toda essa parte aí que a gente viu ali também, né? Extrair até versão desse serviço, né? Daí trabalhamos, vimos também a parte aí de NFS, né? A porta 2049, né? Então a gente fez uma jogada lá também, uma brincadeira lá que a gente monta, né? Se o cara não souber deixar no export lá, por exemplo, a montagem de um diretório, né? Ele pode até deixar montar, não digo que seria uma vulnerabilidade, tá, pessoal? Não digo que isso seria, ele pode até utilizar, o serviço daí é para usar, né? Mas você não precisa deixar uma raiz, né? Então o cara de repente ele deixa uma raiz ali para ser exportada, para ser montada remotamente, fica um negócio embaçado, né? Então, ver o que vai ser montado, o que vai ser liberado para montagem, né? Porque tem cara aí que ele deixa isso daí escancarado. É o caso da nossa meta exploit table, que ela está deixando o que aí? A raiz, né? A raiz é o que? É todo o sistema do cara dá para ser montado. Se eu monto todo o sistema, eu tenho acesso ao que? A etc PSWD e tenho acesso a Shadow, né? E se eu tenho acesso a esses dois caras aí, já era, né? Porque eu tenho como pegar, né, e montar, de repente fazer um ataque de brute force, tentar ganhar a senha disso daí, né? A gente vai ver isso daí, né? Então pode ocorrer, tá? Então é uma situação aí perigosa deixar isso daí virado e mal configurado, tá? Então a gente tem que ver isso daí com cautela, se vai liberar esse tipo de coisa, libere algo aí que não vai expor o ambiente, tá? Também fizemos também uma enumeração no serviço MySQL, porta 3306, né? Então, como eu estava dizendo, existem situações aí, parece brincadeira, mas tem, né? Que cara que deixa default, não tô brincando, isso existe mesmo, né? Às vezes o cara não quer, ele não sabe configurar, ele não sabe trocar a senha de root, né? Então ele não sabe fazer o update na tabela da root para trocar a senha, né? E esse cara aí ele acaba deixando o padrão, né? Eu falei até nessa aula passada que antigamente tinha o Champ, o LAMP, né? Que ele já vem com tudo, vem com o Apache, o PHP, o MySQL, né? Então ele ficava lá, o cara instalava, mas não configurava nada de segurança, né? Então quando o cara jogava subia o ambiente, o cara tinha acesso a root, né? Eu já vi até cara que não sabe nem, começa com PHP, então ele coloca em ambiente, cara, que ele não fica setando senha. Ele trabalha root e trabalha com o próprio sem senha, né? Então é uma situação problemática, né? Porque a gente imagine, se a gente está aqui, deixa eu pegar aqui um scanner. Imagine que eu estou aqui num ambiente, né? Quando a gente fala, principalmente desse cara aqui, né? Do MySQL, imagine que você esteja aqui com uma aplicação, né? Um servidor aqui na web, né? Você vai ter uma aplicação, né? Um server, né? Vou colocar aqui o www. E você consegue chegar nesse servidor aqui que está virado para a internet, né? Então ele vai estar aqui virado para a internet. E o cara coloca o banco de dados. Tem cara que coloca o banco de dados já aqui, ó. O banco de dados na própria aplicação, coisa que é absurda também, né? Isso daqui não se trabalha assim. O banco de dados em questão aqui, né? Ele vai ter que estar em outro esquema.
né? Ele vai ter database aqui, por exemplo, ele vai ter que estar aqui num back-end, né? O banco de dados fica se comunicando aqui com a aplicação, né? Então isso daqui já seria uma técnica. Tem cara que coloca aqui. Agora imagine o cara, quando ele programa, ele já deixa inclusive a aplicação dele, todo o banco de dados trabalhando com esse cara aqui, ó. Então ele trabalha tudo com root, né? Imagine, e o root ele tem acesso, a gente vê lá no MySQL que ele tem acesso a tudo, tudo. Imagine eu conseguir ganhar isso daqui numa brecha, de repente aqui numa falha de aplicação, eu conseguir fazer um dump, ou às vezes até percebo mesmo, falo, pô, tem remoto aqui, mas será que esse cara usa o root sem senha? Imagina ele ter acesso à base. Ele vai pegar tudo o que tiver dentro da base, todos os bancos, né? Tem cara que não se preocupa, ele usa root para tudo, né? Se eu falar que eu já utilizei root para tudo, eu utilizei já root para tudo, em aplicação virada, inclusive, né? Que era? Coisa, preguiça. Lógico, quando eu comecei, na época, eu comecei a trabalhar com com coisa, não tinha muito esse negócio, né? Faz tempo. Eu comecei com ASP, para falar a real, e depois o PHP, então era muita gente. Então, usava o root. O máximo que colocava era uma senha, usava o root, mas e isso daí, quando você pega, monta uma base. Tem uma época que eu comecei a trabalhar e eu montava, porque eu era o DB, eu era administrador, tudo. Eu não ficava criando vários users, meu. Não existia isso daí. Falar, vou criar, por exemplo, vou fazer um banco para cadastro de clientes. Os caras que vão ser só os caras que trabalham em tal lugar. Daí eu vou criar um banco para isso daí. É o certo, tá? Isso é o certo. Falou, vou criar um banco para aplicação, por exemplo, a aplicação A. A aplicação A vai ser criado o banco. A aplicação B é outro banco. Só que o que eu fazia para adiantar? E a maioria faz. A maioria. Ele utiliza o root para criar vários bancos, para você não ficar criando um. É muito trabalhoso, entendeu? Então, por exemplo, o cara me pede, vamos criar uma aplicação hoje A. Legal, vou lá, crio no MySQL A. Usuário root. Ele que vai ter o acesso. Legal. Daí os caras daqui a pouco precisa fazer uma aplicação assim, clica a aplicação B. Quem que eu vou usar? Usuário root. Então, veja que esse usuário está levando a primeira aplicação e a segunda. Amanhã eu vou criar uma terceira aplicação. Quem eu vou usar? Usuário root. Eu estou usando a aplicação A, B e C. Imagine se isso for tomado. O que vai acontecer? Então, o que eu deveria ter feito aqui, que esses caras não fazem, a gente pode buscar disso daqui. Quando você chega, você pode, vou criar um user A, legal. Amanhã eu vou fazer a aplicação B, eu crio um user B. Tá? Falar, depois eu clico crio um user C. Né? É desse jeito que tem que funcionar, tá? Só que não funciona muita coisa. Tem muito lugar aí fora, muita coisa. Eu já trabalhei desse jeito, né? Que você acaba utilizando isso. E vai deixando, ninguém troca depois. É difícil. Vamos supor que você tem lá 50 aplicações. Como que você vai alterar tudo? Vai código, cara. Você tem que alterar em código. Às vezes você não faz chamada, você não faz esses includes, tem que alterar em código. E aí? Então é um negócio que é meio embaçado. Legal? Dúvida aí, pessoal? Alguém tem dúvida? Alguma dúvida nessa parte que nós já chegamos até agora? Tranquilo? Tranquilo? Sem dúvidas? Legal. Vamos então, né? Dito isto, né? Vamos ao nosso novo assunto, né? O nosso password cracking. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Essa parte de fazer, o Gustavo está perguntando se essa parte de fazer user é para o próprio MySQL ou para o sistema. Não, isso não é sistema Linux, não, cara. Isso daí é o próprio MySQL, tá? Então, quando você vai criar, né, um ambiente, até no Windows você pode fazer isso, daí não vai ter problema nenhum. Você joga o seu MySQL aí, né? Então, o MySQL, quando você está utilizando ele, vamos dizer que a gente vai montar uma aplicação aqui. Ele já vai te pedir um banco, né? Fala, pô, precisa de um banco nessa aplicação, né? Então, por exemplo, a aplicação chama aplicação alfa, né? Então, essa aplicação alfa já cria um banco
chamado de repente alfa, né? É DB alfa para essa aplicação. E eu vou colocar um user para ela, não vou colocar root. Então, eu sendo root, eu vou lá como root, daí eu crio, né? Adiciono lá, falou create database alpha. Legal. Daí eu add user para essa entidade alfa, né, com senha tal, com todos os privilégios da tabela, beleza, né? Então eu coloco esse esquema para os caras e habilitei a alfa, legal. Eu como root eu tenho acesso, né, em qualquer base, só que eu não tô só que minha aplicação não vai estar utilizando o usuário root, ela vai estar utilizando o usuário alfa lá, alguma coisa assim. Depois, se eu quiser criar uma aplicação beta, por exemplo, eu chego lá e crio a aplicação beta e coloco um usuário beta para aquela aplicação, entendeu? Então, se alguém tomar aquela aplicação beta, ela vai ver o quê? Banco de dados daquela aplicação. Agora, imagine se eu for root em todas, utilizando root como todas, e quando eu, de repente, pego... Quer ver uma jogada? Eu pego o SQL Map, por exemplo. Eu ataco uma situação, de repente tem uma brecha na aplicação ali, a gente vai ver isso aí, né? A gente tem uma brecha na aplicação e eu consigo, através de SQL Inject, fazer o dump daquela base, né? Imagine se eu for root, se eu estiver utilizando a aplicação com root. Eu vou pegar todas as bases da Alpha, da Beta, da Charlie, da Tango, da Zulu, da Quebec, todas eu vou pegar. Entendeu? Eu consigo pegar todas. Ao contrário de se essa aplicação estiver utilizando o quê? Um banco só dela. Eu vou pegar só dela, entendeu? O problema é quando você vira várias aplicações com usuário só. Então, se o cara ganhar, fica um negócio problemático, né? Que o cara vai explorar assim, sem dó. Isso daí não é só Linux, não, tá? É o próprio Windows, mas se você baixar o Champ, você pode fazer isso, né? No Windows, geralmente o pessoal usa o Workbench, apesar que o Linux também tem Workbench, acho que tem também. O Workbench da vida, você vai fazer aí um sistema gerenciador de banco de dados, né? Então ele já integra o MySQL do Champ, né? Que pode ser baixado, e você vai criando, né? Vai criando as bases, você vai ver que fica tudo interligado, é problemático, é perigoso. Beleza? Legal. Né? Vamos então falar um pouco desse cara aqui, né? Aqui a gente já começa, né, a entrar em uma situação aí como que eu diria? Uma situação quando a gente já começa já a entrar na parte de ganho, né? A gente vai ter o ganho de acesso aqui no caso, né? Então a gente já começa aí já ver aí algo mas assim, quando a gente vai fazer uma coisa mais elaborada, mais agressiva, né? E vai gerar log. Aqui já gera muito log, na varredura já começa a gerar também. Aqui você pode ser pego, né? Aqui você pode ser dropado. Vai ter um monte de situação aqui, que se o cara não souber fazer, né? E não vai ter sucesso. Sem contar que se ele não conseguir levantar informação para fazer isso daqui também, ele não vai ter sucesso, tá? Password cracking aí é uma arte, eu digo não é uma técnica, é arte, tá? Você vai ter que pensar muito bem fora da caixa, né? E saber montar o seu dicionário, né? Eu fiquei até meio assim chateado que eu apliquei uma ANAC onde tipo o pessoal de segundo, né? Então eu apliquei uma ANAC de criptografia, né? Só que criptografia, pessoal, você tem aí que fazer algumas jogadas, de repente, para você ir quebrando a criptografia, você tem que utilizar brute force, você tem que utilizar. Pô, os caras, não, pelo amor de Deus, cara, não fiquei chateado, entendeu? De não conseguir chegar, talvez não saber obter a senha, né? Um negócio assim meio. Né? E é coisa assim, tipo basicona, né? Que dá para fazer, né? Então, sei lá, né, meu? Então a gente tem que saber utilizar essas técnicas aí, senão fica. Que adianta? Você vai usar ferramentinha sem saber. Porque tem as ferramentas que você pode utilizar com o password crack. Você pega, vamos fazer brute nisso daí, e ele faz sozinho para você, e você fala, pô, mas nem sei o que eu fiz. Né? Porque você não sabe como trabalha a ferramenta, não tem o conhecimento de como trabalha a ferramenta. Né? Então, o ideal aí é tudo que a gente for fazer, a gente tentar ver como que está trabalhando, né? Fazer a própria ferramenta, né? Tentar ver como que funciona. Senão você fica simplesmente aí naquele situação lá que você não conhece, né? Não sabe nem o que está falando, né? Situação problemática.
Então a gente tem aí, né, o brute force, né, quando a gente fala de brute force, né, que é uma técnica, um tipo de password cracking, né, que é descoberta aí por tentativa e erro, né, embaçado para você fazer manual isso daí, tá? Às vezes dá até certo, né, mas embaçado, né, é aquela situação onde o cara pega ali, ele coloca lá, vou tentar com usuário A, né? Então ele põe lá usuário A, senha A, né? E o cara vai lá e puf, clica, não é. Vou tentar com usuário B e vou tentar com a senha C e vai. Vou tentar com o usuário ABC, vou tentar com ACD. E vai tentando, ele vai jogando, admin, password, e ele vai jogando ali que vem na cabeça do cara. O cara tá fazendo o negócio no desespero, né? Não tem uma lógica, né? Então ele pode tentar algumas técnicas, né? Por exemplo, nessa parte aqui de default password, o cara pode tentar aqui admin, né? Ele pode tentar ali fazer, por exemplo, password. Eu sei geralmente que o cara utiliza para isso daí, numa senha de roteador, admin sem senha, né? Então ele pode utilizar esse tipo de coisa. Tem um ataque que a gente fala que é o guessing, né? Que é o ataque aí que você geralmente está aqui, né? Eu gosto do Black Sabbath, né? Então o cara curte lá o Black Sabbath, é fanático no Black Sabbath, né? Professor Silvio, né? De repente da vida que ele gosta do conjunto. Então ele sabe todo mundo que está no conjunto, que tá o Ozzy Osbourne, tá o Tony Iommi, tá o Geezer Butler, tá todos esses caras. Então ele pode utilizar, o cara gosta do Ozzy Osbourne, né? Então ele pode chegar e falar, esse cara vive onde o professor lá ouve só Black Sabbath. Então eu posso tentar fazer o quê? Pegar música do Black Sabbath misturado com número, posso pegar cara do próprio quem toca na banda misturado com número, só o nome do cara da banda, né? Então, olha lá, tentativa Ozzy, por exemplo, né? Pode ser uma senha, né? Então, isso daí o cara começa a estudar o cara, o que o cara gosta, de repente, o cara gosta de cachorro, né? O cara adora aí pastor alemão, então o cara pega. O cara gosta do Corinthians, né? O cara gosta de Palmeiras, de São Paulo. Então o cara começa a ver isso daí. O cara curte muito esse negócio de hacker, não sei o que, tal. Então ele gosta muito do Mister Hobbit, então o cara começa a utilizar, fazer guess, ataque, ele começa a associar, montar um dicionário em cima daquilo ali, né? Que já é essa parte aqui, né? Então, por exemplo, o professor gosta do Black Sabbath, legal. Já tentei, por exemplo, né? Caramba, já tentei com Ozzy, não é, tal, mas existe mais coisa do Black Sabbath. Então eu posso pegar aqui, por exemplo, todas as músicas do Black Sabbath, tá? Pegar todas as músicas dele, né? Depois eu posso quebrar essas músicas, posso misturá-la com número. Olha só a lista que você já vai tendo. Posso misturar com número, fatalmente você vai chegar à senha do cara, né? Por exemplo, posso pegar o Corinthians, com o nome de todo jogador do Corinthians, misturar com número, posso pegar. Posso pegar, por exemplo, os caras, filho dos caras, o nome de todos os filhos do cara, misturar com datas possíveis de quando nasceu, falar, esse cara é de quando? O nome da filha do cara é Jurema e nasceu em 1990. Opa, então eu posso fazer ali um calendário, por exemplo, uma troca desse calendário do ano inteiro com o nome da filha do cara. Aí depois posso jogar, inclusive, aí é, símbolo, né? Então é possível de fazer isso daí. Então é um ataque que a gente utiliza para de guessing a gente mistura com uma word list, né? Então lógico, tem que ser planejado. Tá? Se não for planejado o ataque, você não vai conseguir nada. Tá? Não tem isso daí. Você não é só jogar, vou tentar. Não tem lógica, pessoal. Você tentar uma senha desse jeito. Para o ataque ser mais efetivo, você deve. Por exemplo, eu vou utilizar aqui. A gente vai ver dicionário, tem muito dicionário, Rock U, tem os dicionários que a gente vai utilizar do John, são americanos, é inglês. E se o cara não usa, não sabe nem escrever inglês, não sabe falar, escrever, como o cara vai utilizar sem inglês? Você não vai ter assim uma efetividade, você não vai ter um ataque assim efetivo, entendeu? O ideal é você puxar alguma informação do cara, fazer bastante coleta, né? E daí sim você consegue, né? Você vai acabar conseguindo aí um negócio aí bem mais eficaz, tá?
Pessoal que está me perguntando aí, professor, já que não vai invadir. Não, não é que eu não vou invadir nada externo, né? Eu estou ensinando, no caso, invadir aqui, né? Porque eu estou ensinando a criar senha, né? Não dá para a gente gravar isso daí, tá? Então, assim, toda essa parte que eu estou falando, né? De criação, isso daí são técnicas, pessoal. Eu já estou, apesar do pessoal estar falando, pô, não está gravando nada externo, né? Eu estou ensinando a parte de você atacar aqui, não tem jeito, né? Então, como criar, como utilizar isso daí, né? É, então, eu não estou só ensinando, tipo, você vai utilizar a ferramenta, inclusive ensinando até uma engenharia social já aqui, né? Se a gente for ver aqui, eu já estou partindo para essa parte de engenharia social, né? De como obter, como saber conversar, como extrair, né? Às vezes você está conversando, né? Isso daí também não adianta, não dá como eu falar, você também tem que ter esse como que a gente fala, pessoal, esse feeling de você chegar e conseguir. Às vezes, tinha uma menina, uma época, né? Ela era assim, ela era filha de um juiz aí, né? E deu um problema na época. Ela conseguia, né, ela estava conversando com você, ela conseguia, em determinado momento, ela conseguia chegar na sua senha, cara. De conversar assim, ela tinha muito sucesso nisso daí. De chegar e conseguir só no papo conseguir. Acho que ela ia vendo o seu comportamento, vendo o que você gostava. Ela fazia um guess, mas tipo assim, ela conseguia gravar, ela não precisava ficar. Ela ia vendo, ela conseguia chegar. Geralmente ela tinha sucesso nisso daí. Fazia muita brincadeira que ela conseguia. Né? E ela até chegou, acho que na época, quando lançaram, acho que o Fiat Palio, não sei se foi Fiat Palio, é antigo isso daí, tá? Ela conseguiu invadir, né, o site da Fiat, da Fiat, ela conseguiu colocar na porta. Eu sei que o Palio ficava rodando, assim, era flash, não sei que coisa que era, ele ficava rodando. Ela conseguiu colocar na porta do Palio uma borboleta, né? E o site fez isso daí. Aí só que passaram o pano, tal, o pai dela era juiz, tal, e deu uma. Na época aí ela conseguiu aí sair sossegada, né? Mas era uma pessoa que era desse jeito, aí perigosíssima, né? Então tem pessoa assim, tá? Tem pessoa que parece que não, mas ela tá conversando com você, ela tá assim, o que reflete muito isso daí, eu não sei se vocês assistem, né? Começou até a assistir o Mr. Hobbit, por exemplo, você vê que é bem usado isso daí. Tá? O cara sempre vê, ele começa a casar as coisas que o cara gosta, né? É fatal, pessoal. Pode fazer o teste para vocês verem. Até vocês mesmo aí, faz de vocês. Tem pessoa que duvido que ela não usa aniversário, duvido. É parte da identidade dela, os primeiros 4 dígitos, últimos dígitos, nome de mãe, se tiver filho, nome de filho com aniversário, data de aniversário de filho. Duvido, eu duvido que não tem quem faça isso daí, tá? É muito comum, né, utilizar, né? Então é embaçado. O Gustavo está falando aqui que por isso compensa mais usar frases ao invés de palavra no password. Às vezes tem cara que usa frase, sim, com certeza, né? Ele usa, casa, né? Geralmente é casado, tá? Ele não vai também utilizar. Mas você pode até utilizar, vai, tipo, meu cachorro aqui, meu cachorro chama Ozzy, né? Eu tenho aqui o meu vira-latão aqui, ele já vou colocar, olha, os cara ganha, né, meu? Pelo amor de Deus, pô, dá para ver que eu não colocaria só Ozzy, né? Eu poderia colocar Ozzy 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ozzy alguma coisa, né? Então, poderia ser feito isso daí, né? Mas geralmente o cara usa, o ser humano é preguiçoso, pessoal. Ele vai usar coisa aí que tá para lembrar. Você acha que eu vou ficar colocando senha aqui de servidor com 30 caracteres? Entendeu? Não, eu prefiro então fazer o quê? Escrever senha mais louca ainda que você cria, você misturando, trocando a letra, por exemplo, por número, que já é manjado, né? Mas, por exemplo, você colocar uma frase gigantesca, uma frase gigantesca é difícil de quebrar. É uma frase que é grande em português, por exemplo, né? Só que no meio o que dá problema em senha, em brute force, é maiúsculo e minúsculo. Tá? Isso daí é embaçado, vai demorar pra caramba para quebrar. Você colocar de repente aí um símbolo, vai demorar pra caramba, né? Mas você vai ver que a gente vai fazer umas técnicas que você monta rapidinho o seu dicionário. Né? Você fala, pô, meu, e dá para quebrar. Né? Mas aqui, esse é um macete, tá? Essa é a primeira parte para a gente ter aí o ganho, né? Para a gente chegar no sistema, a gente tem aí que trabalhar, né,
levantando esse tipo de coisa, tá? O Renato está perguntando, professor, será que a gente vai utilizar, se conseguir investigar alguma coisa, se usando um C cedilha de repente? Porque no caso lá no word list em inglês não vai ter, entendeu? Então pode ser. Mas aí pode ter um word list, o cara chega no Brasil é que ele monta, né? Assim, você mitiga no dicionário de fora, né? Até mesmo, você vai colocar aí nome português mesmo, você vai lá, põe Silvio, você vai ver se tem lá no word list dos caras. Não tem. Eu poderia colocar Silvio, S maiúsculo, poderia, ao invés do I eu colocava o quê? Uma exclamação, no L eu colocaria um L maiúsculo, no V ali, beleza, no I, o U eu poderia usar um arroba, né? Então tem um monte de coisa. Posso utilizar, por exemplo, lá o underscore, o underline, né, que a gente fala, né? Então tem umas jogadas aí que dá para fazer, né? Deixar forte. Porque a senha, uma hora ela é quebrável, uma hora é combinada, mas ela pode demorar milhões de anos para você quebrar, né? Então é aquele sistema, por exemplo, pô, vou criar uma senha lá, por exemplo, chego aqui, Silvio, né? Se eu criar uma senha assim, Silvio, com tudo maiúsculo, problema, né? Daí não... Só que se eu fizer já isso daqui, ó, se eu criar isso daqui, o I minúsculo, daí o L maiúsculo, o V minúsculo, o I maiúsculo, o O minúsculo, e colocar, por exemplo, isso daqui no final, meu, já dificulta pra caramba, velho. Entendeu? Pra quebra disso daí vai demorar, né? Daí, beleza, eu ainda coloco ainda no final um aqui ainda. Tá? Daí fica mais difícil ainda, daí começa embaçar, né? Ah, aqui então, por exemplo, aqui em vez disso daqui, eu vou colocar uma exclamação aqui no meio. Começa a complicar a senha, né? Então fica embaçado. Esse negócio de colocar caractere de fora, japonês, fica embaçado, porque às vezes você não. Até acha que ele começa, não pega de repente, né, meu? Daí fica meio embaçado, até para usar, tem sistema que não vai nem aceitar, né? Você pega um negócio que vai pensar que você está injetando alguma coisa, ele nem deixa, né? Mas essa daí é a primeira parte aí da brincadeira, né? Onde você tem que saber, né? Como você vai aplicar isso daí, né? Não é só jogar ali no meio e falar, vou jogar um dicionário, né? Embaçado, né, pessoal? Não tem isso daí. Às vezes você não é. Você está num pentest e não vai ter nenhuma daquele dicionário que você está trabalhando, né? Às vezes num pentest, você entrevistando pessoas, às vezes você tem acesso à entrevista, tem acesso a alguma coisa que você vê, você fala com o administrador de repente, você vê o que o cara gosta. O cara de repente tá com uma camisona lá do AC/DC, tá com uma camisa de rock, tá com uma camisa de super-herói. Vê o cara é maníaco em Guerra nas Estrelas, né? Daí você fala, pô, mas esse cara pode usar como senha isso daí. De repente o cara utiliza como senha aí o Obi-Wan, DRD, aqueles negócios de RD2, o Chewbacca, sei lá, né, meu? Então você vê aí que tem uma situação que dá para você pegar atalho, né? Fala, pô, fazer um atalho que eu vou conseguir fazer um. Isso daí é engenharia social, né, pessoal? É a parte que você pensa fora, né? Então você pode ter sucesso nisso daí. Beleza? É... Word lists, né? O que é essas word lists? Né? Então ela vai ser uma lista de palavras, né? Para automatização, né? De um ataque password cracking, né? Então, através dessas word lists, tem um monte, né? De word list, né? Que vão ter aí na rede, né? Deixa eu ver que ele pergunta aqui também. Se a gente colocar caracteres de outros idiomas, vai complicar? Não, é lógico que vai complicar, né? Mas assim, quanto mais você não precisa fazer e chegar a esse ponto. A senha, na segurança da informação, ela tem aí fases, né? Principalmente, eu estou falando já de parte de gestão de segurança da informação. Existe até sistema crítico, pessoal, onde o admin, por exemplo, olha só a situação. Vão existir sistema crítico. Tá, deixa eu parar isso. Vai ter sistema crítico onde vai ter, por exemplo, a senha, né? Então tem lá o admin, né? Tem o cara aqui que é o admin, vai ter aí o diretor, né? Tem o diretor aqui, vai ter o gerente, né? Uma situação aqui, ó. E o sistema é de missão crítica mesmo, diabólico. Esse cara aqui, ele vai ter 10 caracteres da senha. Exemplo, tá? Esse cara que tem mais 10 caracteres da segunda parte da senha. Esse cara que tem mais 10 caracteres da terceira parte da senha.
Então são aqui 30 situações. Cada cara aqui ele vai criar a sua parte. Tem situação assim, pessoal. Sistema de missão crítica, coisa que não. Então, por exemplo, de uma base que você vai ter que mexer, de um negócio que. Então, ele coloca aqui o mínimo de. Ele coloca um privilégio para o cara utilizar, só que para ele arregaçar de vez, por exemplo, ó, o cara vai ser mandado embora, se ele for mandado embora, ele arregaça, né? Ele não consegue arregaçar por quê? Porque a senha está dividida em 3 caras, né? E a principal está num cofre, né? Ela está num cofre. Né? Então, por exemplo, se esse cara morre, pô, parece que o segundo cara morreu, só que a senha dele está guardada num cofre. Né? Então, existem sistemas de missão crítica que são técnicas que você pode utilizar para hardenizar, fortalecer, né? Que existe isso. Tá? Então, é possível aí que ocorra isso daqui. Então, se você tem aí, por exemplo, 30 caractere, meu, é fogo, né? Não, é problemático. Deixa eu só ver um negócio aqui, pessoal. Deixa eu. Só um minutinho. Pronto. Pessoal, alguém conhece um negócio chamado maritaca? Alguém conhece aí maritaca? Um bicho do demônio. Parece um papagaio, parece um louro. Meu, é cheio desses demônios aqui. Meu, como enche isso daqui, cara? Como enche, tá? Eles ficam aqui na porta do escritório, que eles falam que, meu, é um inferno, entendeu? Come, tudo come parte de rede, de antena, né? Meu, ela assim, né? Melhor do que pombo, né? Mas, pelo amor de Deus, né? Mas infernal. Não sei qual é mais infernal. Mas, meu, indecente, né? Dá um ódio. Tá bom. Vamos lá. Como eu tava falando, então tem aí uma parte aí da word list, né? Que, por exemplo, se tiver com 30, que é o top dos top, que é o padrão que os caras falam de. Então, se tiver com 30, meu, pra você quebrar uma senha dessa, Ave Maria, né, meu? Vai demorar pra caramba para você conseguir aí sucesso de repente na quebra de uma senha dessa daí, né? Então, assim, é problemático. Deixa eu. Caramba, deixa eu pegar aqui. Tá saindo do. Aqui tá dando uma travada aqui no meu mouse. Tá bom. Beleza? Então a gente vai ter as nossas word lists, né? Que bastante que você pode fazer aí estiling, mas não pode, né? Desse cara não. Acho que ele é essa raça aí é meia silvestre, não pode. Esse cara me prende aí. Não precisa nem de estiling, meter bala, mas fazer o quê? Não pode. Né? Beleza. O IBAMA é embaçado. Então tem aí as word lists, né? No Kali tem um monte aí de word list, a gente vai ver isso daí, né? Vamos ver como. Inclusive já vamos abri-lo, né? A gente vai fazendo, já vamos montando, fazendo, né? No Kali aí de vocês, né? A gente chegar aí no nosso Kali, deixa eu carregar o Kalizinho aqui. Gato também dá pra. Ela é capaz de matar o gato, é gigante esses negócios aí, meu. É grandona. Deixa eu pegar aqui o. Deixa eu ver, eu tava mexendo. Deixa eu ver se era de Deep. Vou usar esse cara aqui que é melhor. Vou usar esse daqui. Vou pegar esse aqui mesmo. A máquina minha aqui já estava meio zoada, mas vamos trabalhar num Kali padrãozão. Então no Kali, né, pessoal? Deixa eu
No Kali a gente tem algumas words, né, que a gente pode estar utilizando, né, que daí até eu falei, pô, mas o pessoal não conseguiu quebrar, né, não sabe que tem essas partes aí de word list dentro do Kali, né, então a gente fica meio assim, falou, pô, 300, é aquele negócio, né, 300 anos de curso, né, daí você fica vamos pegar aqui o Kali. Então, no Kali, pessoal, ele tem aqui um diretório, né? Nessa ferramenta, lógico que no Linux não vai ter, tá? Nos outros Linux. Então, cuidado quando a gente falar aqui, a gente está falando de uma ferramenta, né, própria para esses tipos de coisa, né? Então, por exemplo, aqui no nosso Kali vai ter várias, né? Deixa eu dar um. Então, se você abrir aí o Kali, né? Você vai ter, por exemplo, né? Deixa eu tornar super-herói aqui. Legal. A gente tem principalmente lá no CD, barra USR, barra no o share, né? E a gente vai ter um diretório chamado word lists, né? Então aqui dentro tem bastante, né, dicionário, bastante ferramenta, né? Então você já tem, até o Derby também trabalha com esse tipo de coisa, mas ele tem aqui uma word list que é bem conhecida, né? Esse que é o problema quando é muito conhecido, né? Que todo mundo já está manjado, né? Que é essa daqui, né? Que é a Rock U, né? Lógico que aqui não dá para você pegar, que ela tá zipada, né? Então você pode chegar lá e tentar extrair ela, né? Que ela é gigante, né? Então ela vai extrair aí essa Rock U, né? Então, se a gente for analisar aqui, por exemplo, agora já está aqui, ó, né? Então, se eu der aqui, por exemplo, ela tem aí quanto? 1.434, é isso aqui mesmo? 1.434, 14, 344, 392, né? Então ela é gigante, né? Então, por exemplo, pode chegar nela aqui, chegar Cat, aqui, e grepar aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó? Silvio, ó lá, Silvio, tá vendo? Silvio 003, né? Então, veja aí que é embaçado esse negócio aí. Então, você pega lá, Cat, Rock You, a gente pega aqui, ó, Grep, Júlia, olha aí, ó, olha lá, são tudo derivação, ó. Será que a Júlia, ela usa essa senha? E aí, Júlia, será que você usa isso daí? Olha lá, Juliana 1206, né? Então veja, pô, mas você está num dicionário que não é daqui, né? Ah, acho que tem você está num dicionário que a gente está rodando aqui. Olha lá, olha a Sara aí também, um monte. Será que tem lá é que não vai ter, hein? Aí tem, hein? A Padilha aí, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Então veja, tem um ao outro lá. Então, você pega lá, isso daqui vai ser fatal. Aí. Então vai ser um monte, né? Um monte de situação, né? Que a gente encontra nessa word list, né? Se a gente, por exemplo, pegar ela aqui mesmo, ela é gigante. Ó, tempão que ela fica rodando aí, ó. Tá? Então é uma word list bastante utilizada, tá? E fatalmente você consegue bastante senha. Não, tá rolando, ó. Ó o cat dela, olha o tamanho da criança que ela vai rolando aí. Tá no P ainda, né? M, ó lá. E ela vai mandando, ó. Então veja aí que é um negócio aí gigante. Olha só o tempo que ela demora no cat para eu listar o que está dentro dessa word list, tá? E a gente pode criar word lists desse jeito, né? Olha lá. Ó, deve ser sim, tá? Eu não vou dizer assim que a RockU é atualizada, né? Assim, a cara, mas deve sim, deve, né? Porque tem repositório, com certeza, né?
Ela deve sim, né? E outra, você pode jogar, inclusive, aqui dentro, né? Confrontar, fazer até um script seu mesmo e jogar mais coisa ainda aqui dentro, né? Então, é uma situação. Por exemplo, Derby aqui, né? A gente tem a parte dele aqui no caso, e ele tem, dentro dele aqui, tem várias word lists, né? Então, por exemplo, eu vou dar um grep nessa big aqui. E vou, por exemplo, aqui buscar aqui teste. Então, pô, ele fala que não. Opa, deixa eu grepar Big Test. Dar um grep não vai conseguir, tem que ser ao contrário, né? Teste nessa Big. Aí, ó. Tá vendo? O que vem? Isso daí é para diretório que ele está utilizando, né? Então já veja aí que um negócio aí é embaçado, né? Então, por exemplo, ó, será que tem admin? Então veja que é uma situação que a gente acha, ó, tem um monte, entendeu? Então, variação que tem um monte, né? Então, quando a gente pensa que só a gente pensa naquele esquema, existe um monte, cara. Cat, vamos pegar esse others aqui. Opa, diretório. Ó, olha aí um monte, ó. Best 110, best não sei o que, names, olha lá. Então, quando você pensa que isso daqui é tudo para diretório, né? Quando você pensa que você só você sabe aquela senha, todo mundo já tem até em esquema, né? Vamos ver que o José está falando aqui. O problema é quando a empresa usa um padrão de tarefa, mais senha, mais local. Aí sim, olha lá. Quando a empresa usa um padrão de tarefa, mais senha, mais local, né? Imagine fazer um combinate, né, sendo que o Rock U, tal, e outro tendo prova de 30 linhas. Aí, exatamente. Fica gigante. A gente vai fazer um aqui, a gente vai fazer umas esquemas, que você vai ver que é embaçado, ele gera até tera. É tera que ele gera. De repente você deixar ela, como que eu diria? É assim, mais forte, né? Uma coisa mais forte, né? Mais pesada para quebrar. Ela fica assim, inchada, tá? Inchada. É o embaçado, tá? Mas, veja, a gente tem que saber explorar essas partes aqui, tá? Então, geralmente o cara não consegue chegar no Derby. Ah, não achei o diretório. Olha um monte de coisa que tem aqui, ó, no Derby para você usar, né? Então, pô, é só o cara buscar. O cara fica meio na preguiça, né? Mas ele falou, pô, daí não dá, né, meu? Olha lá, Nmap, até o Nmap mesmo tem, ó, para brute force dos scripts dele lá, ó lá. O Nmap tem aí, ó, bastante partezinha, né? Então, veja que o negócio aí não é brincadeira, né? Legal? Então, a gente tem esses ordens, tem na rede para baixar, né? Opa, Wi-Fi aqui, ó. Então, na rede tem bastante aí também que a gente pode baixar, né? Ó, tem bastante aí, common, cat common, ó lá, um monte, ó, user, tal. Daí você pode até grepar, né? Fazer uns grep aqui, ó, para ver se tem alguma coisa que você chega, né? Olha lá, daqui não tem, mas será que tem admin? Olha, já tem bastante, tá vendo? Já coisa mais que os caras utilizam, né? PAS, olha lá, já tem. Password, né? Ticket, né? Então pode ser coisa que os caras utilizam, né? Que acaba sendo utilizado, né? Então, primeira coisa, conhecer as word lists. Das word lists a gente pode fazer bastante outras situações, né? Utilizando essas word lists, né? E a gente pode também gerar, pessoal, tem uma ferramenta, né, que a gente utiliza, né, geralmente para quebrar, né, para quebrar a senha. A gente não utiliza a gente vai utilizar essa ferramenta que a gente pode utilizar para quebra, né, começar a fazer esse tipo de sistema para quebra, né. A ferramenta chama John, essa ferramentinha aqui, ó. Né? Então a John the Ripper, no caso aí, a gente utiliza muito para quebrar a senha, né? Mas esse cara, né, ele pode também criar dicionários para a gente. Ele pode criar senhas personalizadas, né? Ele tem aí por exemplo, ele tem, deixa eu pegar CD, home, Prof. Silvio. Vamos criar aqui CD, desktop. Legal. mkdir word list. Legal, CD word list. Beleza. Então esse cara aí,
pode criar aí uma situação de senha personalizada, onde a gente pode fazer a nossa própria Word, não depender agora, né? Ou seja, eu cheguei lá no cara, fiz todo um levantamento, fiz uma engenharia social, né? Então eu posso usar essa ferramenta. O John, né? Ele tem o arquivo de configuração desse cara fica dentro de John, né? John Conf, né? É onde fica o arquivinho lá de configuração. A gente já vai inclusive aí mexer nesse arquivo de configuração dele daqui a pouco, né? Mas ele tem um esquema aqui onde a gente pode fazer, por exemplo, né, vamos supor aqui que eu tenha, vamos fazer o seguinte aqui, ó, nano, né, vamos criar aqui lista, né, uma lista 1, joga como lista 1. Então vamos supor lá que eu tenha a Patrícia, né, que seja uma funcionária, né, de uma empresa, Patrícia, uma administradora. Como que a Patrícia poderia ser chamada? Uma derivação de nome da Patrícia. Quem pode me sugerir aí? Será que eu posso chamar carinhosamente de Pati? Posso chamar de Tícia? Poderia ser um nomes imbecis assim, mas poderia falar, né? Pet, Tícia. Poderia estar colocando algumas variações, né? Vou deixar esses 3 aí, né? Só para como uma variação. Vou aqui salvar, né? Então eu já teria lá essa funcionária, né? Que eu poderia estar querendo aí tentar investir nesse alvo, de repente, para me dar algum esquemas. Daí eu posso utilizar o John para fazer aí uma personalização, né? Então é John, eu posso colocar aqui, ó, word list, né? Ele vai trabalhar com essa parte de word list. Vou colocar como lista 1, né? Que é a minha lista. Vou aplicar regras, né? Então eu coloco lá ww as regras de mutação que ele vai utilizar. Vou colocar aqui para saída, né? stdout, né? Para saída. E vou colocar aqui, ó, para word 1. E vou deixar aí, tá? Ele gerou aqui, né, um esquema, né? Vamos ver aqui, por exemplo, como Word, né? Olha lá, ó, 151, né? Por exemplo, se eu der um cat agora aqui em Word, olha o que ele gerou para mim aí, ó. Olha a mutação que ele veio trazendo, né? Dessa usuária, né, que eu utilizei. Vamos dar aqui, ó, cat Word, vamos dar um more aqui. Então veja, Patrícia, Pet, dele foi para Patrícia, Pet, Tícia, Patrícias, Pet, Tícias, Patrícia 1, Pet 1, Tícia 1, Patrícia 1, Pet 1, e ele vai jogando, ó. Patrícia tudo maiúsculo, ó. Então ele foi criando um monte de personalização através daquele primeiro esquema lá, Patrícia com ponto de interrogação no final, Tícia, a Patrícia ao contrário, né? Então ele vai gerando um monte, ele personaliza de certa forma que isso daqui já fica já legal para eu poder atuar. De repente o cara vou utilizar meu nome ao inverso para colocar minha senha, né? Vou colocar aí Patrícia ou Pet mais algo no final, né? Então ele vai colocando toda essa situação, né? Então veja que é possível, né? Fazer isso daí, né? E eu posso também, por exemplo, pegar, né, ainda nesse John Conf, pessoal, né? Vamos pegar aqui no John Conf, vamos pegar nano, /rtc, /John Conf. Eu posso chegar nesse carinha aqui, né? E na parte, eu fazer uma configuração, por exemplo, nesse arquivo, né? Onde eu posso acrescentar o que eu quiser no final, né? Então tem algumas RULs aqui, algumas regras da word list, né? Deixa eu pegar aqui, eu não vou combinar ali a pesquisa aqui, porque senão meu Mac dá infelizmente ele sai fora, meu teclado, eu não sei o que eu fiz, deixa eu pegar aqui a parte, mas se vocês quiserem já pode dar direto o pego to, né, da line e tal, que você já vai direto para cima de onde, na word list, vamos ver se eu estou pegando aqui, ó, se ele está chegando, a gente vai lá nas word list, lá nas regras, para a gente
Ó, aqui nas todas as partes, já vamos pegar no final dela, a gente vai colocar aqui uma combinaçãozinha. Ó, isso aqui são tudo regra, tá, pessoal? De posição, né, de coisa. A gente vai colocar lá, ó, list hulls, tá vendo? Word list. Então aqui a gente pode fazer uma jogada, né, ó, são as regras do esquema, né, que ele vai pegando, ó. Então se der uma olhada nesse arquivo, né, ele é grande, né, mas ele tem aqui as regras dele aqui, ó. Tá vendo? Vou jogar lá. Um monte, ó. Olha o tamanho do arquivo, né? Desse arquivo JOHN-CONF, né? Para a gente brincar com ele e fazer a nosso esqueminha aí. Olha lá. Ó, beleza, ele vai jogando, ó, muita coisa. Tá? Ó. Mas aí você já pode pesquisar o word list, ele já vai em cima direto, tá? Deixa eu pegar aqui se ele dá para fazer o comando. Útil. Pô, caramba. Vou colocar aqui grep try. Ver se eu pego ele aqui. Ele tem uma linha que eu não estou lembrando. Tem que fazer uma alteração nesse JOHN-CONF. Ai, deixa eu pegar aqui, combinar, senão ele vai sair meu teclado, caramba. Eu vou ficar procurando, eu vou direto em cima. Deixa eu ver aqui. Combinação disso daqui é terrível, dessa. Deixa eu. Nossa, ele trava. Tá travado meu esquema aqui. Vou ter que reiniciar. Meu teclado ele não pega, ele não consegue. Ó. Pego aqui, por exemplo. Ó, ele sai fora. Caramba. Deixa eu ver aqui. Às vezes quando eu tento fazer a combinação para pesquisa, ele sai. Eu preciso ver, fazer uma configuração do meu teclado aqui, senão nessa VM Fusion que ela arrebenta. Deixa eu ver se eu pego aqui, ó. Mas daí eu já achando que você já pesquisa direto, vocês não precisam fazer isso aqui não. Vocês acham que vai dar para teclado americano que não tô sabendo combinar. Aqui é o final. Por aqui. De lists. Vou pegar ele aqui, ó. Eu preciso preparar essa máquina para configurar ela correta, senão vou ficar perdendo tempo aqui. Tá, não é grande esse esqueminha aqui, viu? Aqui, ó.
aqui, ó, list Hulls, legal. Try, por aqui. Legal, aqui, ó. É aqui, pessoal. Nessa parte aqui, ó. Daí vocês já podem pesquisar, o teclado de vocês aí deve dar certo aí, tá? Aqui a gente pode fazer uma jogada. Pode pesquisar e dar uma pesquisa nisso daqui, ó. Try second half, split password, tá? Vocês já conseguem chegar aí, tá? Que se eu fizer essa combinação aqui, meu teclado sai fora, meu esquema. A gente insere aqui, né, nessa última linha, né? Depois desse try second half of split password, a gente pode inserir aqui, por exemplo, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou utilizando, né? Lembra daquelas expressões regulares que a gente trabalhava lá? Então a gente tem aqui uma situação, a gente está fazendo uma situação aqui onde eu estou colocando no começo, né? Esse circunflexo aí diz que é para colocar no começo, não é isso? E eu vou querer, no caso aqui, que vá de 0 a 9. De 0 a 9, no começo. Beleza? E vou querer também que vai, no caso, de 0 a 9 no final. 0 a 9 no final, né? Então, fazendo desse jeito, eu configurando desse jeito, eu posso agora, nessas senhas que eu for gerar, na senha personalizada, ele acrescentar isso aí para mim, né? Então, ele pode colocar no começo esse daí e no final esse outro, né? Então, ele pode trabalhar desse jeito, né? Então, é uma técnica onde eu posso utilizar, né, para gerar minhas word lists, né? Então, ela vai ficar aí, de repente, mais forte ainda, tá? Deixa eu pegar aqui, desktop, word list. Tá, se eu voltar aqui e fazer aquela mesma jogada, né? Deixa eu pegar aqui o RM Word 1 e fazer de novo lá aquele comando que eu dei agora há pouco no John, né, gerar de novo esse Word aqui, né? Ele já vai aí modificar, né? Olha lá, já pode ver que já foi para 451, né? Ela não tinha isso. Então, por exemplo, se eu der agora o cat nessa Word 1, repare que agora ele colocou no começo e no final ele colocou dígito, tá vendo? Olha lá. Então, além de ele fazer toda aquela mutação, né, ele colocou esse no começo e no final, né? Então, por exemplo, vamos ver se ele fez grep, word, grep, vamos colocar assim, um pat 2. Aí, ó, ele trouxe, né? Olha lá. Então, ele criou. Vamos ver se ele criou 20, Patrícia 10. Tá varrendo. Não, porque ele não vai ter 2 dígitos, né? Então ele só vai ter 1. Então não vai achar, né? Eu poderia colocar 2, tá? Vamos ver se ele criou então 2 e Patrícia 1 no final. Ele tenta procurar, né? Ele vai fazendo toda a jogada dele, né? 2 com até tentar buscar no meio desse dicionário, que eu acho que também não criou, né? Mas opa, não vai achar nunca porque não tem Word. Ah, não tem, né? Então vamos ver se ele criou aqui 1. Não. Criou, né? Se ele já achou. Vamos ver se ele coloca 9 no final. Criou. Vamos ver se ele coloca aqui 0. Criou. Então ele tem bastante situação aqui onde a gente pode manipular esse John Conf, né, e chegar aí num resultado. Beleza? Conseguiram fazer isso aqui, pessoal? Isso aqui é importante, hein? Isso aqui é importante. Chegaram nesse esquema aí? Senão a gente não vai começar a progredir para a máquina nossa agora aí. Próxima aula agora eu já... Vocês baixaram a máquina que eu mandei baixar?
Acharam, né? Vamos usar ela, hein? Fundamental a importância agora na próxima aula. Deixa eu ver aqui. Beleza. O pessoal está me perguntando qual comando. Que comando que vocês estão perguntando para mim aqui, o João Pedro, perguntando qual comando. Vocês não estão acompanhando ou fazendo aqui nada? Vocês não estão usando a máquina aí, não? Fazer junto, pessoal. Não é só mostrar aqui, não, tá? Para vocês verem, a gente vai precisar disso daqui, principalmente lá no cheque, viu? Fundamental fazer comigo aí, acompanhando e fazendo esse negócio aí, tá? Beleza. 9h31, né? Não, vou esperar. Vou fazer sua chamada na outra. Não vou fazer chamada agora, não. Eu já faço uma chamada só no final. Pessoal, subam a máquina que eu preparei. Né? Deixa eu ver se essa máquina Kali aqui ela tem a host only. Subam a máquina que eu preparei, que eu disponibilizei para vocês. Né? A máquina tem um nome aí de, acho que, atividade. Acho que é essa daqui, ó. Atividade Cyber 2. Né? Subam essa máquina. Tem aquela jogada que eu pedi para fazer, né? Senão você não vai ter sucesso. Né? Então, deixa eu... Antes de subir ela, você tem que fazer uma... Você tem que fazer uma configuração. Deixar só aqui, deixa eu compartilhar outra. Deixa eu compartilhar aqui o esquema que eu tinha jogado para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Antes de vocês subirem essa máquina, vocês têm que fazer isso aqui, ó. Essa máquina é VirtualBox, tá? Então vocês vão ter que trabalhar em VirtualBox. Eu já fiz aqui, me matei na VirtualBox, por quê? Porque a VM é problemática para vocês fazerem. Vocês vão ter que fazer um monte de coisa aí, colocar a placa a mais. No Mac que é pior ainda, tá? Aqui é o melhor. No Mac é sossegado eu fazer isso na VM, tá? É tranquilo, é imediato. Eu chego ali, eu mudo. Para você no Windows vai ser embaçado fazer, né? Então, assim, eu preparei principalmente, né, esse esquema aqui para não ter problema. Então, primeira coisa, né, que tem que ser feito antes de rodar esse esquema, inclusive, vai ser feito para rodar, inclusive, no dia do NAC, né, no dia do checkpoint. Né, se você não acompanha agora aqui, você tá arrumado, né? Então, a primeira coisa, isso aí eu já fiz inclusive para teste, para a gente testar esse ambiente hoje aí, para a gente não ter problema depois, que vai ser a mesma coisa, só muda a máquina. Então, aqui a configuração da VirtualBox, você vai ter que ir aqui em Host Network Manager, né? Abre sua VirtualBox, aí vai em Host Virtual Manager, né? E você vai criar o quê? Você vai criar um host only, né? Vou passar VM sim no dia sim. Com certeza vai uma VM, ela vai ser tudo mesclada, tá? É uma máquina para tentar ganhar acesso. Tá? Então, você vai criar isso aqui, ó. Virtual Host Only Ethernet Adapter. Ele já vai criar para você, só habilita. Não precisa colocar o IP que ele vai dar automático. Não tem problema nenhum. E vai habilitar. Beleza? Feito isto, você vai habilita lá na sua placa, né, nas configurações dessa VM, né, que você já importou, que ela vai estar aí já, né, importada. E nessa rede dela você vai fazer o quê? Vai colocar para trabalhar em host only. Se você não tomar esse esquema aqui, sem problema, você pode até utilizar essa máquina
sem fazer nada disso que eu estou falando. Você vai lá, por exemplo, na sua, coloca lá em NAT, ela vai ganhar perfeito, só que você não explora. Você não consegue explorar ela, por exemplo, pelo menos no Mac não dá. Se quiser testar aí, fica à vontade. Você não consegue montar, por exemplo, o RPC Classic, você não consegue fazer o Sport, tá? Você não consegue pegar. Aqui eu tenho problema com isso. De repente estou falando besteira no Windows, aí você não vai ter. Só que eu não estou em Windows, tá? Eu estou em Unix. Então eu não estou mexendo. Aqui dá problema para mim. De repente até no Linux mesmo não dá. É que Mac ele tem uma situação que você não pode fazer nada aqui, que você respira, ele já te pede senha. Entendeu? Então é complicado, mas faça seus testes, tente, né? Mas o ideal para funcionar perfeitamente, que eu fiz aqui e deu certo, que eu usei lá no meu Mac, no meu notebook do Windows, foi o único jeito, foi isso daqui, tá? Inclusive lá eu fiz uma VM Player lá infernal, não funciona, você tem que fazer um monte de coisa para funcionar, que você vai ficar 5 dias na prova, mesmo dia você vai se matar, não vai conseguir configurar. Então esse é o melhor jeito, é coisa de 3, 4 segundos, 5, você montou, acabou, tá? Então a máquina está aí. Beleza? Feito isto, né? Beleza, ó, o Gustavo está falando, essas configurações estavam todas automáticas quando upei. Beleza, sem problema. Só que geralmente trabalhe em host only, senão você não consegue atropelar, tá? Beleza. Feito isto, né? Você vai subir a máquina, tal, legal. E esta máquina, né? Vocês conseguiram? Todos estão aí já conseguiram ingressar nessa máquina? E aí? Conseguiram ingressar nela? Sim ou não? Como assim? Vocês subiram a máquina? Ligaram ela? Subiram ela, né? Quando vocês sobem ela, ela fica ela para no que lá para vocês? Isso, ela vai estar lá, né? Atividade, Cybersecurity, pede login, não é isso? Beleza. Qual o IP dessa máquina? Então agora aí, como que você sabe o IP? Falou, pô, o senhor dá uma máquina, não sei nem o IP, como que eu vou entrar? Falou, como eu entro nisso daí? Agora você começa a fazer a aplicação de todas as suas técnicas de super-herói, né? E você agora já é um super-herói, né? Então você vai começar a utilizar isso daí falou, pô, o cara me ensinou a varrer, né? Deixa eu dar uma subida aqui. O cara ele me ensinou a varrer, né, uma rede, né? Então, o macete, né, o macete. Agora é fundamental que vocês sigam, estejam comigo aqui, né? Vamos até fazer o seguinte, né? Vamos parar, né? Senão vai pegar no caminho, vocês vão acabar aí atropelando, são 9h40. Vou deixar fazer a chamada só depois, né? Mas quem quiser, já vou deixar mais ou menos um macetinho aqui, tá? Mas depois eu faço junto. É o ping, né, pessoal? A gente tem que fazer um ping. Mas tá, legal. Se eu der, por exemplo, aqui, o ifconfig, eu vou ver aqui que a minha placa já nem pegou e eu vou ter que reiniciar essa máquina. Eu não vou nem vir com ela, ainda bem que eu já fiz isso, porque ela não pega, ela tá bichada. Você dá aí um ifconfig, tá? Só para não ter problema nenhum, já vou pegar outra máquina aqui. Dê um ifconfig e veja mais ou menos onde a sua máquina está, né? Onde ela está tá chegando aí, né? Qual que é o aproximado, né? Tente ver aí qual que é o IP que está na sua máquina, né? Então você vai ver aí que ela tem deve ter um IP aí, né? Deixa eu pegar aqui o ifconfig, sudosu, já vou compartilhar, pera aí, pessoal. Legal, esse daqui também não vou utilizar. Eu fiz umas jogadas com Docker aqui, ó, zoei todas as minhas máquinas de... Mas aqui é como eu disse, você dá um ifconfig, né? Deixa agora ela parar, que agora vai iniciar tudo, vou dar uma zica do caramba. Dê um ifconfig e veja mais ou menos onde
está o IP da sua máquina, né? Veja aí o IP, qual que é, né? E daí sim você pode fazer uma jogada, né? Deixa eu carregar uma outra aqui. Agora que não vai, ele vai. Agora travou mesmo, vou ter que esperar um pouco, né? Mas já vou dando um macete para vocês, né? Faça o seguinte, dando um if config, você vai ter um IP, beleza? Vai ter o IP da sua máquina. Tente fazer um ping sweep de 10 máquinas para cima, 10 para baixo, o máximo, cara, não precisa mais do que isso, né? E você vai encontrar. Tenta fazer uma varredura, por exemplo, de 10 para baixo, 10 para cima, porque, pô, o mais ideal seria o ping, né? O ping sweep, que é o correto, né? Então, por exemplo, você pega lá a sua máquina, né? Veja aí onde está mais ou menos aí esse carinha, né? Que a gente acabou aí de mexer, né? Cyber, deixa eu ver se era essa daqui. Tá, deve ser essa daqui. Pega aí mais ou menos onde está e você pode fazer um ping, né? Um ping sweep desse esquema aí. Estou subindo uma outra aqui, deixa eu ver se dá. E daí a gente já faz, né? Mas quem quiser ir fazendo, pode fazer, né? É fácil, né? E você vai encontrar a máquina. A que tiver up, já era, né? É essa máquina que a gente vai trabalhar em cima, a gente vai criar, tá? Vamos parar, vou parar, quem quiser continuar vai tentando fazer o ping sweep, daqui a pouco vou montar um esquema que dá para fazer legal. Vamos tomar um moca, 10 horas, a gente está de volta, tá? E daí a gente, no final da aula, daí eu faço as 2 chamadas e já era. Beleza? Daqui a pouco a gente volta então.